falou, falou e falou, pra no final não ficar nem no top 5. O que diabos aconteceu com o Nick Walker nesse Mr. Olympia? Será que todas aquelas imagens e vídeos que a gente estava vendo algumas semanas atrás eram tudo só ângulo e edição? Ou realmente ele estava bem daquele jeito e só não conseguiu performar da melhor forma no Olympia por negligência por parte do seu preparador na reta final? Pois o mesmo fez um vídeo tentando explicar o que aconteceu. Ou pior ainda, será que por ele ter adotado uma estratégia de treino com um volume extremamente alto, com diversas repetições e uma carga baixa para o porte do atleta que ele é, um cara gigantesco que aguentaria treinar com cargas inimagináveis, coisa oposta ao que ele vinha fazendo, podem ter desencadeado nessa regressão em seu físico? Pois bem, isso é o que alguns treinadores defensores do treino básico com progressão de carga e um volume não tão exagerado assim acreditam que foi o fator principal para Nick Walker ter chegado tão abaixo do esperado dessa forma. 2025, marcado como um péssimo ano para o treininho metabólico, treininho 15 repetições mais, treininho cheio de bisete, e marcado como um ótimo ano para os guri do low e pro treininho intenso de verdade. Acho que pela primeira vez na história, sei lá, o Olympia ele se tornou competitivo o suficiente para de fato punir quem faz uns treinos extremamente bunda, porque treino bunda tem vários, mas extremamente bunda, acho que não tá tendo genético suficiente para carregar pelo menos ao top 1. O top 1, se eu não me engano, não tem nenhum treino bunda não, em nenhuma categoria. Então vamos tentar entender o que pode ter acontecido e fazer comparações com seu último físico no Pittsburgh Pro, onde muita gente acredita que ele venceu o Derek, que é o atual campeão do Mr. Olympia 2025. E pensar um pouco sobre a estrutura do seu físico, porque com essa linha física totalmente maravilhosa e linda que ele possui, realmente, ele tem chances reais e ainda pode sonhar com a vitória na Open do Olympia algum dia, ou infelizmente não vai sobrar nada pro Betinha. Antes de começar o vídeo, eu queria primeiro parabenizar esse camarada aqui, que enquanto tava todo mundo babando as bolas do Nick Walker aí na internet, querendo vender a casa pra apostar que ele seria o top 1 da Open esse ano, esse doidão aqui foi um dos únicos gênios que vieram aqui nos comentários de um vídeo meu e falou que o Nick não pegaria nem top 5. E eu, como mero burrão, desacreditei da sábia inteligência desbalanceada que ele possui. Caso, meu caro amigo, você esteja assistindo esse vídeo, meus parabéns. Agora já lancei nos comentários quais os números da mega da virada desse ano, só pra eu testar um negócio, papai. Infelizmente, já nas prévias do Olympia, o Nick já foi deixado na segunda chamada. E a chamada que você fica em um campeonato, cara, importa muito. E a segunda não é lá uma das mais importantes, visto que tem a primeira, onde realmente ficam os melhores, os top 5 de todo mundo. E já na primeira apresentação individual, ele não estava demonstrando toda aquela confiança que a gente estava acostumado a ver em Nick Walker, pois seu semblante não era daquele cara confiante, porra, super mega confiante, eu tô aqui, que a gente viu em Pittsburgh. Então, ele já parecia saber que algo deu errado. E após os confrontos, onde ele viu que não iria ficar entre os 5 e todas as falas foram em vão, ele broxou mais ainda. Então, de fato, nós não vimos o melhor Nick Walker. Nós não vimos o melhor atleta que a gente poderia ter visto. O cara mais confiante em seu 100% realmente. Você percebe que ele não tava lá o cara mais animado do mundo pra posar, visto como ele tava no próprio Pittsburgh, que ele botava a pose e fazia careta, gritava, balançava a cabeça igual um psicopata e tudo mais. Já aqui no Olympia, não, parece que ele tá ali meio que por obrigação, sabe? Só fazendo ali o que tem de fazer, doido pra que acabe logo e que ele vai embora tirar um cochilo. E realmente é triste isso, porque tanta gente ficou apreensiva com o que ele iria mostrar no show, com a dominância que ele teria no palco realmente, e seus fãs sentiram falta disso, sabe? E já que estamos falando tanto no Pittsburgh e no próprio Olympia, vamos ver uma breve comparação dos físicos do bebezinho nos dois campeonatos. Começando com o duplo de frente, ele pousou um pouco diferente no Olympia, pois ele tentou contrair mais um pouco o abdômen na pose. Já no Pittsburgh, ele pousou com o abdômen um pouco mais alongado, sem tanta contração. Ele acabou ficando até um pouco mais alto na pose, se você reparar bem, porque ele não estava comprimindo o tronco ali na forma resumida de falar, obviamente. O que, na minha opinião, era muito melhor quando comparado ao Olympia. E mesmo que as pernas dele não sejam lá as mais lindas do lineup, no Pittsburgh os inferiores estavam de certa forma balanceados com o tronco. Continuavam feias, sem dúvidas, mas estavam balanceadas. Já que no Olympia, você nota uma clara perca de volume em membros inferiores e um aumento em superiores, o que só desbalanceou mais ainda o que já era desbalanceado. O Nick afirmou que iria ganhar 4 quilos para esse Olympia, só que pelo visto os 4 quilos foram
tudo pra parte superior do corpo, o que não deveria ter acontecido, pois a parte superior dele já é magnífica, cara. Se você tirar as pernas do jogo aqui, ele briga com qualquer um que pegou top 5 ali na Open esse ano, com grandes chances de vencê-los inclusive, pois o braço dele é uma bizarrice de grande, a dorsal expande muito bem também, a cintura não é lá uma das mais finas, todos nós já sabemos, né, todo mundo tá cansado de saber disso, mas ele conseguiu melhorar. Em superiores não tem muito o que falar, o cara é sim um dos melhores do planeta. Agora, quando você vem para os inferiores, porra, aí a história muda totalmente, então não faz sentido algum ele melhorar o que já era muito bom e piorar o que já era muito ruim. Mas que miséria foi que esse cara inventou de fazer, irmão. Você tá doido, cara. Agora aqui na pose de peito melhor lado, a perna dele segue extremamente gigantesca, não tem jeito. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que de lado a perna de Nick Walker é uma das maiores do planeta, cara. Simplesmente é loucura o tamanho que essa perna consegue, o preenchimento, sabe? É maluquice demais. O peito dele no Pittsburgh estava um pouco mais cheio também, na minha opinião, e eu não senti uma perca de volume tão notória nas pernas de lado, mas pode ser por questão de ângulo da foto, de estar com mais um e a outra com menos um, e aí pode acabar enganando a gente, tanto com a iluminação e efeitos de câmera. Então, logicamente, não levem essas comparações aqui 100% ao pé da letra. No duplo de costas naquele Pittsburgh, ele bateu de frente com o Derek nessa pose, e muita gente acredita inclusive que ele venceu. E o Derek, todo mundo sabe, né? De costas, o cara tem uma das dorsais mais fora da curva da história recente do Mr. Olympia. Então, pra você, em tese, vencer esse cara, tu tem que estar muito bem, cara. E que, infelizmente, não foi mostrado no Olympia, pois os músculos das costas não pareciam estar ocupando tanto espaço assim nessa pose, como estavam no Pittsburgh. Fora que ele no Olympia fez a pose meio que se inclinando pra trás, sabe? Tipo naquele truque que o Sebum gostava de fazer, que ficou famoso aí. Provavelmente pensando em trazer mais detalhes mesmo ali na parte inferior das costas. E ele conseguiu isso, conseguiu trazer mais detalhes ali. É nítido nessas fotos. Mas não sei se é a melhor opção pro seu físico, sabe? Visto que ele já conseguia trazer certo detalhamento nessa região, mesmo sem fazer isso. E fazendo isso, acabou comprimindo um pouco mais suas costas, perdendo essa percepção de espaço mesmo, perdendo essa quantidade de massa muscular que ele conseguia ter nas costas, essa expansão que ele conseguia trazer. Os posteriores e glúteos parecem estar um pouco mais condicionados do que no Pittsburgh nessa pose também. Então, realmente, ele chegou um pouco mais seco, pelo visto, por essas fotos aqui, né? E na pose de mais musculoso, que sempre foi uma pose assustadora do Nick, em que ele, pelo aspecto freak, provavelmente era o melhor atleta nessa pose do mundo, no Olympia, o desbalanceamento entre inferiores e superiores ficaram mais nítidos ainda. No Pittsburgh, tu olhava ele fazendo essa pose e nem ligava pra isso, tá ligado? Tu só se assustava com quão grande ele era e já ficava tudo bem. Já que no Olympia, tu ainda se assusta, obviamente. Estamos falando de um dos maiores seres humanos do planeta Terra. Mas os inferiores churriados, cara, e os superiores ainda maiores do que já eram, causam um certo desconforto ali, querendo ou não. E isso, aos olhos dos árbitros que estão ali embaixo observando cada detalhe, cada ponto, velho, não deve agradar nem um pouco, infelizmente. Mas afinal, o que realmente causou isso na forma literal ali? Causou essa perca considerável de massa magra inferiores e um Nick não tão confiante assim como estávamos acostumados a ver. Existem duas teorias que estão sendo debatidas na internet aí nesse exato momento. A primeira é que, segundo seu coach, foi apenas um pequeno errinho ali de timing. E o que isso significa? Para quem não sabe, os atletas precisam fazer algumas manobras de finalização horas ou dias antes do campeonato para realmente entregarem ali o melhor físico de suas vidas. E querendo ou não, isso requer experiência e feeling, porque para você saber, por exemplo, a quantidade de sal que você pode comer agora para seu físico encaixar 100% perfeito e você subir bem daqui, sei lá, 2 horas, tu precisa ter uma noção de tempo e resposta muito boa naquilo, né? Ou a quantidade certa de carboidratos que você pode ingerir 30 minutos antes para encher seu físico e não passar do ponto. Para ter certeza exata disso, você querendo ou não, precisa ter uma sabedoria acima da média primeiramente e uma experiência naquilo que está fazendo. E esse treinador do Nick Walker, eles estão trabalhando juntos há pouco tempo, então ele ainda não teve tanta experiência assim finalizando o Nick. E também nunca tinha tido essa experiência de preparar um atleta no Olympia, que querendo ou não, a pressão é totalmente diferente, né? É bem maior. E também no Olympia o tempo que você tem é um pouco diferente, pois as prévias e finais da Open no Olympia são de um dia pro outro. E isso, querendo ou não, muda tudo. Portanto, ele falou que essa perca de feeling, de timing ali, realmente foi o verdadeiro causador pro shape do bebezinho não ter chegado no seu melhor. Coisa que muita gente tá achando que é mentira e que ele tá usando como desculpa. Se é verdade ou não, a última pessoa que vai saber disso sou eu, né? E existe a outra teoria, que é a seguinte. Quem me acompanha aqui no canal, sabe que esses dias aí eu fiz um vídeo sobre o treino que o Nick Walker vinha fazendo, acompanhando ali os exercícios e tentando entender o intuito dos mesmos, sem falar que treino A ou B é melhor e não sei o que, se ele tava certo ou errado. Não era isso, porque esse não era o intuito.
intuito. Eu queria apenas realmente ver e tentar entender o que ele tava fazendo. E na minha contabilidade de séries ali, deram tipo 20 séries de costas numa só sessão de treino, tá ligado? Então o Nick tinha adotado esse estilo de treino com um pouco mais de volume e uma quantidade reduzida de carga, querendo ou não, contrariando o que vem se tornando muito popular hoje em dia, que são ali os treinos com menos volume, com a faixa de repetições reduzidas e uma proximidade da falha com mais carga ao invés de mais repetições. Logo, algumas pessoas que defendem esse tipo de treino mais reduzido mesmo, estão colocando que essa forma de treinar dele, com esse volume extremo e uma carga muito pequena, o que ele realmente poderia pegar, foram os verdadeiros culpados do shape dele ter regredido tanto. Aí vamos lá, né? Isso aqui é uma série de trabalho, tá bom? Isso aqui é uma série de trabalho, tá bom? Cara deste tamanho, pegando uma placa a cada lado, 2 de 5, fazendo 15 a sei lá quantas repetições. E o que dá pra extrair do treino do Nick, rapaziada? É a cadência e a amplitude e o resto. Quando a gente analisou aqui no canal, eu falei, porra, mas aí, por que você, né, a proximidade da falha tá muito aquém, né? Você vai escolher fazer 15, 20 repetições? Foda-se, tá? Eu não gosto. Vejo N motivos aqui pra não fazer, mas... Quer fazer? Pô, pelo menos respeita a proximidade da falha, você precisa mais que qualquer pessoa. Realmente isso é um ponto a se pensar. Eu não sei se ele vai continuar treinando dessa forma, se vai começar a treinar de uma forma diferente, eu realmente não faço a mínima ideia. Mas, vamos vendo aí o que acontece. Dependendo, eu trago aqui no canal pra vocês. Mas e você? O que você acha que foi o verdadeiro causador da vergonha que Nick Walker passou e fez a gente, fãs do trabalho dele, passar também? Eu realmente nunca acreditei que ele seria o campeão. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre preferi o Dauda e queria que ele tivesse se mantido no título, pois pra mim, ele é o verdadeiro Open, só que mesmo assim eu deixei levar pelo hype ali, né? E coloquei o Nick no top 2, ganhando do Derek. O que vimos que foi só um grande delírio coletivo por parte nossa. Eu ainda acredito que o Nick pode sim dar a volta por cima e entrar no Olympia do ano que vem bem realmente. De verdade acredito nisso. Acredito que ele tem potencial e consegue melhorar ali o que deve ser melhorado para realmente brigar entre os melhores ali. Só que teremos que esperar, né? Os próximos capítulos para ver o que rola aí. Mas é isso. Gratidão total pela sua atenção até agora, pois ela realmente é muito valiosa para mim. E se você gostou desse vídeo, há diversas formas de você me ajudar. E as mais simples são se inscrevendo aí embaixo, que eu tô tentando bater 5 mil inscritos aqui até o fim do ano, e deixar o like pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E também aproveita e me segue no Instagram, hein, cara, que eu tô postando muita coisa lá, os bastidores dos vídeos, ideias que eu tenho, realmente tô postando muita coisa lá. Me sigam lá que eu também tô tentando conseguir um patrocínio de suplementos aí, e ter o Instagram movimentado é algo muito importante, que as marcas valorizam muito. Então, por gentileza, o link está aí na descrição, clica aí e me siga lá. Tamo junto e até o próximo.